Saudações, queridos alunos, professora Adriane falando. Então, hoje daremos continuidade à disciplina de BHE e hoje nós falaremos especificamente sobre a parte de embriologia. Nesse sentido, eu preparei um slide aqui, está extenso, né, com todos os aspectos que envolvem aí os conceitos básicos e gerais da embriologia. Porém, dependendo do tamanho que ficar o arquivo, eu vou cortar, vou dividir essa aula, né, nessa semana e na semana que vem. Mas eu vou deixar para vocês o material no PowerPoint já disponível, ok? Bom, antes da gente começar o conteúdo, né, é importante a gente relembrar os conteúdos passados. Então, o primeiro vídeo que eu disponibilizei para vocês foi o vídeo sobre uma revisão, né, da biologia. Depois, na sequência, um vídeo que eu falei sobre núcleo e divisão celular, especificamente mitose. Depois, nós falamos sobre meiose e começamos a introduzir a embriologia a partir do conceito, então, de gametogênese. E esse vídeo de hoje, nós falaremos sobre fecundação e neurulação. Então, como eu disse no slide anterior, talvez esse arquivo fique muito extenso e muito conceito complicado. Então, talvez eu divida o vídeo parte para essa semana, parte para a semana seguinte, ok? Porque realmente são conceitos muito interessantes, porém com muitos detalhes, né? Ok. Então, relembrando um pouquinho o que nós tivemos no vídeo da semana passada, nós terminamos o vídeo explicando o que é gametogênese, né? Então, gênese e origem dos gametas. E o ser humano, os seres animais, possuem dois gametas, né? O gameta feminino, que são os óvulos, e o gameta masculino, que são os espermatozoides. E nós possuímos aí algumas características da gametogênese. A gametogênese feminina, denominada de ovulogênese, nós temos que a partir de uma célula germinativa, que nós chamamos de ovogônia, nós produziremos no final um óvulo maduro, que é esse que está aí sublinhado, e nós produziremos dois corpúsculos polares, esse aqui que eu estou separando agora e esse de cima. Esses corpúsculos polares, eles serão degradados pelo próprio organismo. Então, o próprio organismo vai digerir eles e reabsorver os nutrientes, né? Já a gametogênese masculina, chamada então de espermatogênese, a partir de uma célula germinativa, chamada de espermatogônia, a partir de uma espermatogônia é produzido 4 espermatozoides. Além disso, nós também vimos semana passada que a ovulogênese ela começa na vida intrauterina. Até o 5º mês de vida intrauterina, ou seja, quando o ser humano é um feto, ela já produziu a quantidade máxima de óvulos, né? Melhor falando, de ovócitos. E esses ovócitos, eles ficam parados na mitose 2, especificamente na fase de metáfase. Não, desculpa, estou falando errado. Ele fica parado na fase de prófase e depois que ele completa a divisão celular, e essa meiose só é completa se houver de fato a fecundação. Se não houver a fecundação, o óvulo que é eliminado, então, lá no útero da mulher, esse óvulo é um óvulo imaturo. Ele só torna-se óvulo maduro quando, de fato, há a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. E a mulher, ela nasce com uma quantidade limitada, né? Essa quantidade aí, os pesquisadores falam que é de mais ou menos 400 óvulos. Já o homem, ele
faz a espermatogênese a partir da puberdade. Então, o homem, o sexo masculino, ele nasce com nenhum espermatozoide pronto. Ele nasce apenas com espermatogônias que vão sofrer diferenciação e divisão a partir do momento que o homem entrar na puberdade. E a espermatogênese, ela vai acontecer da puberdade até basicamente o fim da vida. Claro que pode diminuir, né, a quantidade de espermatozoides aí na vida do homem. Só que ele consegue produzir ainda espermatozoide até o fim da vida dele. Bom, e além disso, o homem produz a partir da espermatogônia milhares de espermatozoides. Então a mulher vai ter apenas 400 óvulos e o homem vai ter milhares de espermatogônias ao longo da vida. Então isso aí foi alguns pontos que eu expliquei na semana passada. Então aqui, para repetir, né, a meiose da ovogênese, ela só completa quando há de fato aqui, ó, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Esse processo então é chamado de fertilização. Aí completa-se então a meiose e produz o zigoto. O zigoto é a primeira célula animal. Primeira célula animal. E ele possui, então, 46 cromossomos, ou 23 pares. Um par da mãe e um par do pai. Bom, então, a embriologia, né? Ela é o estudo do embrião. Só que esse estudo do embrião é um estudo que envolve processos anteriores à criação do embrião e processos posteriores. Então, processos anteriores vai envolver a gametogênese, que nós explicamos semana passada. Processos que vão dar origem ao embrião é o processo de fertilização. E depois todo o processo necessário para formar esse embrião até chegar ao período fetal. E aqui é importante um comentário que o embrião, ou melhor falando, o período embrionário, envolve até a 8ª semana. 8ª semana de gestação, é claro, né? Então, até a 8ª semana, nós podemos chamar que é um período embrionário. Após a 8ª semana, aí envolve o período fetal. Então, o período fetal é acima de 8 semanas de gestação. Período embrionário, menor que 8 semanas. Isso aí eu já não havia falado não, tá? Bom, sendo que o processo de encontro dos gametas, ele acontece predominantemente na região das tubas uterinas. Professora, será sempre nas tubas uterinas? Não. Nós temos aí algumas poucas exceções, aonde acontece, então, uma gravidez, né? Onde a fertilização não foi feita nas tubas uterinas. Então, a fertilização é isso aqui, ó. É o encontro dos gametas. Então, o espermatozoide, ele vai encontrar o óvulo na região das tubas uterinas, não no útero, como algumas pessoas possam imaginar. Aí é produzido, então, o zigoto, né, na região das tubas uterinas, e esse zigoto, então, vai se locomover até, de fato, chegar no útero, onde nós iremos, onde irá ocorrer o período de gestação. Então, uma vez que tenha havido o encontro do óvulo com o espermatozoide, predominantemente esse encontro acontece nas tubas uterinas, nós teremos então uma célula chamada totipotente. O que é totipotente? Uma célula totipotente é uma célula capaz de produzir qualquer outra célula. Isso aqui é que nós chamamos também de célula-tronco.
Então, a célula totipotente é o que nós chamamos também de célula-tronco. Então, essa célula ela pode produzir qualquer outra célula, no caso de nós humanos, qualquer célula humana. Pode produzir um neurônio, pode produzir uma célula óssea, etc, etc, etc. E o zigoto, então, como eu já disse anteriormente, ele é a primeira célula humana, sendo que é a primeira célula humana que possuirá, então, metade dos cromossomos vindo do pai e metade dos cromossomos vindo da mãe. Metade dos cromossomos vindo do espermatozoide, metade dos cromossomos vindo do óvulo. Então, nós teremos 23 pares de cromossomo. 23 pares, cada par vindo de uma, vindo da mãe e vindo do pai. Aí é produzido o zigoto. Esse zigoto aqui, ele é produzido na região das tubas uterinas, onde houve, de fato, a fertilização. E ele vai começar a se dividir. Esse processo aqui, ó, daqui para frente, nós vamos dar o nome de clivagem. Clivagem quer dizer divisão. Então, essa célula vai sofrer sucessivas divisões, processo de clivagem. Sendo que, repara que o zigoto é uma célula grande. Aí, esse zigoto ele vai se dividir uma célula produzindo duas. Isso aqui, claro, é um processo de mitose, né? Então, daqui para cá é um processo de mitose. Só que o tamanho dessa célula aqui não é igual ao tamanho do zigoto. Quase que as duas células juntas é o tamanho de um único zigoto. Da mesma forma, essas duas células se dividem e produzem 4. Também o tamanho delas estão reduzindo. Então, a rapidez que ocorre essa clivagem é tão intensa que a célula não consegue aumentar o volume da célula. Então, há uma redução no tamanho do volume da célula quando nós comparamos o zigoto com essas células aqui, ó. E nós vamos explicar, então, todos esses processos e esses nomes aí interessantes, detalhando o tempo que leva para ocorrer, etc. Bom, então a fertilização é a união entre o óvulo e o espermatozoide. Ocorre, como eu já falei anteriormente, nas tubas uterinas. Ela pode ocorrer em outro lugar. Pode ocorrer, por exemplo, na cavidade abdominal, pode acontecer próximo dos ovários. No útero é muito difícil. Por quê? Esse óvulo aqui, ele tem um tempo de vida curto. Esse óvulo aqui, ele vive 24 horas apenas. E o tempo que o óvulo leva para sair das tubas e chegar no útero é mais que 24 horas. Então, ou a fertilização vai acontecer nas tubas ou na cavidade abdominal. Bom, essa fertilização, então, é uma sequência de eventos coordenados e sincronizados. E se houver falha em qualquer um dos processos que nós vamos explicar, vai acarretar em morte do zigoto. Então, o zigoto, a primeira célula a ser produzida, se houver qualquer falha no processo de fertilização, vai haver morte desse zigoto. E o processo de fertilização, de eliminação desse óvulo, penetração do espermatozoide, é um processo que dura aí mais ou menos 24 horas, que é o período de vida do óvulo, mais ou menos, né? Bom, então nós temos como característica que tanto o espermatozoide quanto o óvulo são células haploides, né? O A é com H, tá? Haploide. Se eu não me engano, tem uma acento aqui. Então, são células haploides que se juntam, né? Aí N mais N forma a primeira célula, o zigoto, que é uma célula diploide. Bom, esse encontro, então, ocorre predominantemente
nas tubas uterinas, né? E como que acontece isso? Quando a mulher ela ovula, esse óvulo libera uma série de substâncias que atraem para próximo lá do ovário, nas tubas uterinas, o espermatozoide. Tenta imaginar como se fosse um perfume que você tem uma atração enorme, aí quando o perfume passa por você, você até vira a cabeça. A mesma coisa acontece com o mitozoide, né? Então, o óvulo libera uma substância que é chamado de fertilizina. Ficou ruim aqui, né? Essa fertilizina, ela é liberada, então, no momento da ovulação, pelo próprio óvulo, e essa substância química, ela atrai os espermatozoides. Além disso, nós temos uma série de secreções femininas na vagina, no útero, que também atraem o espermatozoide para o óvulo. Essa atração, então, culmina com a fertilização, que é o encontro das duas células, do espermatozoide com o óvulo. Existem dois termos aí que podem ser encontrados na literatura, que é o termo fertilização e o termo fecundação. Então, você vai encontrar em muitos livros, em muitos artigos, em muitos sites, os dois termos sendo sinônimos. Mas, de fato, os dois termos não são tão sinônimos assim. Eu vou explicar. Então, fertilização é o encontro do espermatozoide com o óvulo, beleza. Fecundação. Fecundação é a fertilização biológica, sem interferência humana. Professora, como assim? A fecundação é um fenômeno biológico. Quando a mulher vai lá, elimina o óvulo, tem a relação sexual, o homem vai lá e ejacula bilhões de espermatozoides, que um deles, então, vai interferir com o óvulo e vai gerar o zigoto. Então, a fecundação é um processo natural. E, claro, dentro da fecundação, acontece o processo de fertilização, que é o encontro dos gametas. Só que tem como nós fazermos processos de fertilização sem haver a fecundação, quando nós fazemos algum processo artificial. Que aí é a inseminação artificial. Desculpa, inseminação não. A fertilização in vitro. Então, a fecundação é um processo natural. O espermatozoide é liberado aqui na região da vagina. Ele tem que subir nadando até chegar lá nas tubas uterinas, encontrar o óvulo e levar à fecundação, à fertilização. Já tem como nós termos processos em que acontece a fertilização sem que haja a fecundação, sem que haja um processo natural. Bom, eu vou tentar mostrar nos próximos slides também. Então, você pode encontrar como um sinônimo. E não vai estar de todo errado, mas tem também essa diferença. Porque, por exemplo, quando você procurar na internet aí, fertilização, a palavra, vai aparecer vários processos que explica como que acontece a inseminação. Estou errando de novo, desculpa. Como que acontece a fertilização in vitro. Então, essa abreviação aqui, ó, VIF, quer dizer fertilização in vitro. Então, vai lá e estimula a produção do óvulo na mulher, que é essa primeira fase. Aí a mulher ovula e ovula muitos óvulos nessa vez, não só um. Aí pega lá os óvulos, coloca num tubinho de ensaio. O homem vai lá, faz a coleta do esperma, do sêmen, né? Do esperma. Aí pega agora os dois tubinhos, pega um espermatozoide com uma pipeta, sabe, de vidro bem fininha. Aí, com essa pipeta de vidro bem fininha, é injetado dentro do óvulo o espermatozoide. Então, ele mesmo não tem que fazer quase nada, né? Ele é forçado a entrar dentro do óvulo. Então, esse é um processo de fertilização in vitro. Então, nesse caso aqui, houve uma fecundação? Não, não houve, né? Porque o embrião foi criado em laboratório.
Aí esse embrião, esse zigoto, é verificada a sua viabilidade, ele é colocado em uma incubadora, depois é colocado então no útero, aonde vai acontecer o período gestacional. E é colocado diretamente aqui no útero, ó. Então, a fertilização, vou voltar ao slide anterior, é um processo que pode ser artificial. A fecundação não. A fecundação sempre será um processo biológico, um processo natural. E nós temos outro processo também que pode acontecer, que é o que nós chamamos de inseminação, ou processo de inseminação artificial. O que é o processo de inseminação artificial? É quando, então, é estimulada a produção dos ovos na mulher a partir do uso de hormônios e é injetada aqui, próximo do começo do útero, chamado colo uterino, o sêmen. Então, a mulher vai lá, ou o parceiro, né? Vai lá, coleta o sêmen, ou a mulher quer ter uma produção independente, então ela vai lá e compra o sêmen. Nós temos bancos de sêmen aí, no Brasil e no mundo. Ela compra esse sêmen de acordo com a característica do doador, se é branco, negro, até mesmo investigado a profissão do doador, né? Aí pega esse sêmen e com meio de uma seringa mesmo, sabe? É feita essa... injeta-se, né, no útero da mulher o espermatozoide e ele vai encontrar com o óvulo lá na tuba uterina, bem aqui, ó. Então aqui também foi um processo feito, né, só que é um processo mais natural, porque simula-se uma relação sexual, ok? Tem um filme, eu adoro indicar filme, né? Tem um filme de comédia romântica, mas que ele ilustra muito bem a situação, que ele é chamado de Plano B. Quem tiver de bobeira depois quiser ver, é um filme muito bobinho, mas o começo do filme já mostra esse processo aí de inseminação artificial, ou que nós hoje em dia estamos chamando de produção independente, né? A mulher vai lá, escolhe o sêmen, como se fosse no supermercado, e é feito um procedimento no ambulatório mesmo, não precisa nem internar a paciente, é muito rápido o processo, e já sai aí com possível gravidez. Não quer dizer também que vai estar grávida, tá? Bom, para que nós entendamos então como que ocorre o desenvolvimento do embrião, é importante nós relembrarmos, porque vocês terão isso novamente, então não vou entrar em detalhes aqui, nós relembrarmos o sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino, nós temos a visão aí de um útero visto de frente, né? E nós temos um corte longitudinal, que é esse aqui. Esse corte longitudinal mostra aqui. Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de ver. Então, aqui que eu estou delimitando de azul, nós temos o útero. Esse útero, ele fica na parte posterior da bexiga. Aí agora para as mulheres, né, que fazem exame de ultrassom. Quando a gente faz exame de ultrassom que não é endovaginal, né, nós temos que ingerir muita água, porque nós temos que encher a bexiga, aí ela vai ficar muito fininha, como se fosse um balão realmente, aí permite que as ondas do ultrassom cheguem até o útero e é possível visualizar então as estruturas uterinas, assim como visualizar também os ovários. Então aqui em azul nós temos o útero, né? Aqui nós temos o canal vaginal e aqui do lado o intestino, né? Então, o canal vaginal, ele é muito próximo do canal anal, o que torna, então, mais fácil a transmissão de bactérias de um lugar para o outro, e por isso que a mulher tem infecção urinária com frequência, né? Por conta da proximidade do ânus com a vagina. Bom, olhando agora de frente essa vagina. Então, a vagina é essa estrutura aqui, é um canal de comprimento variável, pode ter aí 12, 18 centímetros, varia. Esse canal muscular é seguido, então, aqui pelo colo uterino, chamado de cérvix.
depois pelo corpo uterino. Essa coisinha tá ruim. Então, repetindo, a vagina, que é o canal então muscular de comprimento variável, de acordo com a mulher. O cérvix, que é o colo uterino, e o corpo uterino. Depois aqui nós temos as tubas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio. Então é sinônimo, tá? Tuba uterina e trompas de Falópio. E aqui nós temos os dois ovários, ovário direito e ovário esquerdo. Detalhe importante. Se você observar novamente essa imagem com maior detalhe, nessa região que eu vou estar agora sublinhando, você pode ver que o ovário, ele não é ligado aqui às trompas de Falópio, às tubas uterinas. E essa região aqui, parecendo uns dedos, né? Nós chamamos de fímbrias. Essas fímbrias, quando vai haver, então, a ovulação, elas se movimentam e o óvulo, ele é liberado e é sugado para dentro das tubas uterinas. Só que esse processo pode ter uma falha. Então, o óvulo ele vai ser eliminado e essas fímbrias têm que sugar literalmente esse óvulo para dentro das tubas. Só que às vezes essas fímbrias não estão funcionando adequadamente, houve algum problema e o ovário pode eliminar o óvulo e esse óvulo ficar na cavidade abdominal. E isso aí vai ficar em torno mais ou menos de 24 horas. Isso vai dar uma dor muito intensa na região abdominal, vai confundir com cólica, tá? E é um processo que dura mais ou menos uma semana, um processo aí de incômodo abdominal por conta dessa ovulação fora do sistema reprodutor feminino. Em termos de reprodução, nós temos que os órgãos mais importantes aí para a reprodução biológica é então a vagina, porque ela vai receber então o pênis, aonde vai haver a ejaculação. Depois o útero, tubas uterinas e, claro, o ovário. Então são as estruturas do sistema reprodutor feminino mais importantes. Comentário importante também. Nas tubas uterinas, nós temos várias células compostas de cílios. Esses cílios, então, são projeções da membrana plasmática que eles vão se movimentar no sentido do ovário para o útero. Com isso, o óvulo ele vai se locomover, né? Ele vai andando na tuba uterina até chegar aqui no útero, onde é necessário para haver a gestação. Só que, se esse ovário e essas tubas uterinas, principalmente falando, elas não tiverem os cílios funcionando adequadamente, então esse óvulo ele não vai conseguir chegar no útero. Ele vai ficar parado aqui nas tubas uterinas. Isso é uma das causas de infertilidade feminina. Então é a deficiência nos cílios da tuba uterina. Isso aí é mais a nível de curiosidade. Essa aula de embriologia é uma aula que gera muita curiosidade quando eu dou em sala de aula, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aí no Classroom, anota no caderno para a gente discutir por videoconferência ou lá no bate-papo, tá? Então, a vagina, ela tem uma característica muito interessante, que ela é chamada de cavidade virtual, porque o seu diâmetro é muito variável, né? Ela pode aumentar o diâmetro rapidamente, por exemplo, no próprio ato sexual, mas o exemplo mais nítido é durante o parto, né? Então, durante o parto, a vagina aumenta de tamanho, o diâmetro muito, né? E logo depois volta o seu tamanho normal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Tem mais um comentário. Então, o seguinte, nós temos que o sistema reprodutor feminino, especificamente os ovários, esse e esse. Então, os dois ovários, eles são responsáveis pela produção
dos hormônios sexuais femininos. Professora, que hormônios sexuais são esses? Principalmente o estrogênio e a progesterona. Então, são os dois hormônios sexuais femininos. Qual que é a função desses dois hormônios sexuais? Dar as características sexuais secundárias. Eu vou repetir. Dar as características sexuais secundárias. Que características sexuais secundárias é essa? A característica primária sexual é quando você olha na região, então, dos órgãos sexuais, você vê uma vagina ou um pênis. Então, essa é a característica primária. Vagina e pênis. Agora, quando você olha para uma pessoa, mesmo de longe, ela vai estar lá de calça, né? Ou de outra coisa. Mesmo de longe, você tem como identificar algumas estruturas bem típicas do sexo feminino e do sexo masculino. Por exemplo, característica sexual secundária, as mamas. A mama feminina, ela possui um tecido adiposo muito maior, então o volume da mama feminina é muito maior que o volume da mama masculina. Ah, professora, mas eu conheço um homem aí que tem uns peitão. Estou falando de maneira generalizada. Então, não vamos olhar aqui as exceções. Quando você olha para uma mulher, você vê na região do quadril um quadril mais avolumado, maior, porque esse quadril ele foi feito biologicamente para armazenar o feto durante 9 meses, depois para propiciar a sua expulsão. Já o quadril do homem é mais curto, né? Outra característica, os ombros masculinos são maiores que os ombros femininos. Os homens possuem como característica sexual secundária o aparecimento de pelos na face, a barba, assim como o aparecimento de pelos em outras partes do corpo, como barriga, braços. Então, mesmo eu, mulher, posso ter pelo no braço? Posso. Só que o pelo que eu vou ter no braço é bem diferente do pelo masculino. Então, as características sexuais primárias são os órgãos sexuais. As características sexuais secundárias, que vai dar, então, a identidade de um homem, de uma mulher, em termos de aparência, é realizada, então, pelos hormônios sexuais produzidos pelo ovário. Então, vou dar um exemplo bem didático. Hoje em dia, nós temos vários pacientes, várias pessoas transexuais, né? Tem algumas que fazem cirurgia para mudança de sexo e outras não fazem, mas são consideradas transexuais. Por exemplo, a Tami Miranda, a filha da Gretchen. Se você olha para ela hoje, qualquer reportagem que tem na internet, você não reconhece nada nela mais como característica feminina. Por quê? Ela tirou o ovário? Que eu saiba, não. Mas ela usa um hormônio que estimula as características sexuais secundárias masculinas. Então, eu, Adriane, se eu começar a utilizar a testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, eu vou começar a expressar características sexuais secundárias masculinas. Eu vou engrossar a minha voz, vou ter pelo na barba, posso aumentar o meu ombro. Então, pode ter algumas características sexuais masculinas se a pessoa utilizar a testosterona. A mesma forma, a pessoa quer homem, quer virar mulher, ela vai ter que usar o hormônio sexual feminino. Então, transexual, sempre, ele vai utilizar um hormônio como medicamento. Esse hormônio vai servir para ele ter a aparência do sexo que ele quer. Entenderam? Bom, então esse hormônio sexual feminino, o estrogênio e a progesterona, são extremamente importantes. E além disso, eles vão sofrer uma alteração aí cíclica, mais ou menos a cada 28 dias, né? Se a mulher tiver o ciclo menstrual correto. Por que isso é importante? Então aqui nós temos a imagem do útero. E o útero, ele é composto de 3 tecidos, sendo de fora para dentro. O primeiro de fora, chamado paramétrio. O segundo é chamado miométrio. E o terceiro é chamado de endométrio.
o mais importante em termos de reprodução, em termos de biologia, embriologia, é o endométrio. O endométrio é essa camada aqui, ó, mais espessa. Vou mudar a cor do lápis para ficar mais fácil de ver, né? Então, o miométrio é essa região aqui, ó. É essa camada mais escurinha. E esse endométrio é o que está mostrando nessa imagem. Então, a espessura do endométrio varia de acordo com o ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual, ele é cíclico. Ele tem uma alteração, então, mais ou menos a cada 28 dias. Depende muito da mulher, mas é, em geral, 28 dias. Então, se você olhar aqui, no primeiro dia da menstruação, quando a mulher vai lá e, de fato, menstrua, né? É quando há um descamamento desse endométrio. Então, o endométrio vai ficar pequenininho, quase nada. Vai diminuir muito de tamanho. Depois da menstruação, mais ou menos aí após o 5º, 6º dia, esse endométrio vai crescer. E o tamanho dele vai ficar maior, mais espesso possível, aqui, ó, por volta do 20º dia do ciclo menstrual. Isso porque esse endométrio, ele foi criado e ele é aumentado de tamanho para receber o óvulo. Então, o endométrio, ele serve, biologicamente falando, para receber o óvulo. O óvulo que foi fecundado, tá? Então, esse óvulo fecundado, ele vai ser aí recebido por esse endométrio. E vamos supor que acontece algum processo biológico que a mulher ovula bem aqui, ó, bem na menstruação. Pode acontecer. Biologia, tudo pode acontecer. Esse óvulo que vai ter fecundado aí, ele não consegue produzir um embrião saudável porque o endométrio está pequeno. Então, o endométrio, para receber o óvulo, nutrir esse óvulo, né? Então, gerar uma vida, é necessário que ele esteja espesso, com muitos vasos sanguíneos. Isso aqui de vermelho e cinza aí são vasos sanguíneos. E isso aqui, então, serve para nutrir o embrião. Então, se o embrião ele é fecundado e o endométrio está pequeno, como aqui no início do ciclo, ou aqui no final do ciclo, esse embrião não será viável, esse útero não será propício. Então, nós temos outra situação de infertilidade feminina, no qual esse endométrio que a mulher produz é muito pequeno. Então, ele não consegue segurar, o que as mulheres falam, né? Não consegue segurar o embrião. Consequentemente, gera um quadro de aborto. Bom, então essa espessura do endométrio é muito variável. E o que nós temos como menstruação é a descamação do endométrio. Então, quando você falar assim, nossa, minha menstruação desceu, quer dizer que o seu endométrio descamou. Descamação do endométrio. Descamou o quê? Ele está se desfazendo. Então, para as mulheres, né? Para o homem, se tiver intimidade com alguma mulher aí, pergunta, até mesmo ver. Quando a gente menstrua e sai aquela pelezinha, aquilo não é sangue não, tá? Aquilo é um pedaço de tecido de fato. Porque quando você menstrua, não é sangramento, é a descamação do endométrio. Então, imagina que é um tecido seu que estava vivo. Aí, como não houve aí a fecundação, esse endométrio, esses vasos sanguíneos aqui, eles então vão todos morrer. Todos vão morrer. Aí, se esses vasos sanguíneos estão mortos, não vai chegar sangue aqui para cima. Se não chega sangue, quer dizer que esse tecido aqui vai morrer. Aí ele vai morrer e você observa isso na menstruação. Aqueles tecidozinhos que observamos lá no absorvente, né?
Gente, qualquer dúvida que tiver durante a aula, anota no caderno, pergunta aí no Classroom. Esse conteúdo sempre gera muita discussão em sala. É uma das aulas que mais gera discussão em sala, porque é cheio de curiosidades, tá? Beleza. Então aqui nós temos, para terminar esse vídeo, uma imagem do ciclo menstrual, né? Que dura então aproximadamente 28 dias. Ele é muito variável de mulher para mulher, mas é aproximadamente. Então, o início do ciclo é quando há a descamação do endométrio. Então, esse útero não está propício para haver a fecundação. Então, observa aqui essa imagem bem ilustrativa, mostrando, então, as células sendo descamadas e eliminadas, então, né? Então, não é sangramento, é uma descamação, né? Aí, depois, nós temos a maturação do óvulo lá no ovário. Mais ou menos no 14º dia, esse óvulo que foi maturado no ovário, sempre é um dos ovários, tá? O ovário direito ou esquerdo, eles ficam revezando. Aí esse ovário, então, aproximadamente no 14º dia, vai haver a ovulação, que é a liberação desse óvulo, do ovócito, né? E esse ovócito, então, vai ser sugado pelas fímbrias e vai chegar nas tubas uterinas. De fato, então, se nós tivermos aí a relação sexual, vai haver a fecundação e a gestação. Só que se durante esse período nós não fizermos relação sexual ou fizermos mais com o preservativo, né, com a camisinha, não vai haver então a presença do espermatozoide lá nas tubas uterinas, esse óvulo não será fecundado e após mais ou menos 24 horas esse óvulo vai ser degradado. Aí o seu útero, que preparou para receber esse óvulo, né? Aumentou aqui o endométrio todinho. Esse óvulo não chegou, porque não foi fecundado. Esse óvulo não chegando, sinaliza que esse endométrio, então, tem que ser refeito. Aí você vai, descama o endométrio, menstrua. E fica nesse ciclo aí ad eterno. Então, esse ciclo é interrompido quando? Quando a mulher engravida. Então, quando a mulher engravida, esse útero aqui vai ficar com o endométrio espesso durante muito, muito tempo. Então, no próximo slide aqui nós temos a explicação, né? Uma imagem bem didática mesmo. Então, nós temos aqui o ovário. Esse ovário, como eu expliquei na semana passada, ele é rico, então, em ovócitos, né? Que está com a meiose interrompida. Esse ovócito, então, a cada mês, um ovócito por vez é estimulado, o término da sua meiose, aí ele passa para a meiose 2, fica em metáfase, é eliminado, então, em formato, então, do óvulo, ou de oócito, né? Esse oócito, ele é sugado por essas fímbrias, parecendo meio que dedos, e ele vai, então, caminhando pela tuba uterina. Na tuba uterina, então, houve um encontro aqui com o espermatozoide. Esse encontro formou o zigoto, que vai então se dividir. Como a tuba uterina é rica em cílios, que eu expliquei, os cílios se movimentam sempre do sentido do ovário para o útero, essa célula vai sendo transportada, porque ela é uma célula imóvel, mas aí ela é transportada como uma correnteza. E chega então no útero, aonde vai haver implantação desse embrião e o prosseguimento da gestação. Então, se o útero ele tiver sem endométrio, que é o que eu estou simbolizando aqui agora, esse embrião não consegue implantar. E acaba que esse embrião ele é jogado fora, né? É descartado. Ele perde a sua viabilidade biológica. Bom, comentário importante para terminar esse vídeo aqui e depois dar prosseguimento nos outros aí. Para terminar esse vídeo, como eu disse aqui algumas vezes, a fecundação, a fertilização, acontece predominantemente das vezes na tuba uterina, né? Aonde então o embrião vai se desenvolver. Só que pode acontecer algumas vezes situação no qual a gravidez ela vai ocorrer, mas não no útero. A gravidez vai ocorrer fora do útero. Quando a gravidez ocorrer fora do útero, pode acontecer a gravidez
em situações muito extremas. Pode acontecer a gravidez na própria tuba uterina, que é muito perigosa, ou pode acontecer a gravidez na própria cavidade abdominal, o próprio abdômen. Também é raro e é muito perigoso. Quando acontecer essas situações, nós vamos ter a gravidez chamada gravidez ectópica. A gravidez ectópica, então, quer dizer gravidez fora do útero. Pode ser nas tubas uterinas ou pode ser na cavidade abdominal. A gravidez ectópica é uma gravidez de risco e alguns médicos aí recomendam até o aborto, né? Aí vai muito da questão religiosa, se você é a favor ou não. Então, a gravidez ectópica é recomendado pela medicina a interrupção da gravidez. É uma gravidez muito perigosa. Mas aí acontece algumas situações que a pessoa consegue, né, graças a Deus, sair dessa situação e conseguir ter toda a gestação aí e ter o parto. Só que é uma gestação que dura menos que 9 meses, tá? É muito perigosa. Beleza, então eu vou terminar esse vídeo aqui. Continuo no próximo vídeo.